A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, por Allan Kardec. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concórdia dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza e poder pela imutabilidade das suas leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. As predições segundo o Espiritismo. Capítulo 17. As predições do Evangelho. 17.1. Ninguém é profeta em sua terra. 1. Tendo vindo à sua terra natal, instruía-os nas sinagogas, de sorte que, tomados de espanto, diziam: de onde lhe vieram essa sabedoria e esses milagres? Não é o filho daquele carpinteiro? Não se chama Maria, sua mãe? E seus irmãos Tiago, José, Simão, Judas e suas irmãs não se acham todas entre nós? De onde então lhe vêm todas essas coisas? E assim faziam dele objeto de escândalo. Mas Jesus lhes disse: um profeta só não é honrado em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres devido à incredulidade deles. Mateus capítulo 13, versículos 54 a 58. Então, todos nós temos que entender que Jesus ia sempre fazendo muitos milagres por onde ele passava. Mas quando ele vai em sua terra natal, em Nazaré, começam as coisas a se complicarem. Porque ali as pessoas começam então a questionar de onde ele tinha aprendido tudo aquilo, já que ele era filho de um carpinteiro e de Maria. Até hoje as pessoas tomam essas atitudes com relação... Normalmente tomam essa atitude, né? Não vai ser todo mundo, claro, graças a Deus, com relação a quem era pobre, depois ganha certo destaque, ganha certo conhecimento e tem capacidade de exercer certas funções ou de passar certas explicações. E quando a pessoa já é de um meio social mais aquinhoado, financeiramente, as pessoas já olham assim: nossa, tá vendo, estudou e aprendeu. E às vezes a pessoa nem é tão boa naquilo que fazem. Mas tem aquela questão daquelas tradições, que isso vem de... A gente vê às vezes documentários falando das tradições de outros povos. Então todos os povos têm essa tradição. Quem é de uma certa hierarquia social tem mais valor do que quem está abaixo, mesmo que aquele que estiver abaixo, por mais que ele estude, por mais que ele procure aprender, ele vai estar sempre passando por certas adversidades, por certas dificuldades. Em relação ao público, ao povo da sua terra natal. 2. Enunciou Jesus dessa forma uma verdade que se tornou provérbio, que é de todos os tempos, e a qual se poderia dar maior amplitude dizendo que ninguém é profeta em vida. E aqui, Kardec mostrando para nós as dificuldades que todas aquelas pessoas que têm uma missão especial de exercê-la em plenitude, e muitas das vezes só serão bem respeitados, serão bem levados em consideração após o seu trespasse. Na linguagem usual, essa máxima se aplica ao crédito de que alguém goza entre os seus, entre aqueles em cujo seio vive, a confiança que lhes inspira pela superioridade do saber e da inteligência. Se ela sofre exceções, são raras, estas e, em nenhum caso, absolutas. O princípio de tal verdade reside numa consequência natural da fraqueza humana e pode explicar-se desse modo. Então, Kardec já coloca que tem exceções, raras exceções, mas logicamente, como Jesus fez alguns milagres, porque tinha algumas pessoas que admiravam-no, respeitavam-no e desenvolviam naquele momento os melhores sentimentos com relação a Jesus. Porque o bom sentimento vai fazer com que o fluido nos atinja de uma forma mais salutar. Portanto, não vai ter uma exceção absoluta e nem vai ser absolutamente todos que serão contra a pessoa. Tem sempre aqueles meio termo, mas a porcentagem de rejeição na terra natal tende a ser maior do que em outras regiões. O hábito de se verem desde a infância, em todas as circunstâncias ordinárias da vida, estabelece entre os homens uma espécie de igualdade material que, muitas vezes,
faz que a maioria deles se negue a reconhecer a superioridade moral de quem foram companheiros ou comensais, que saiu do mesmo meio que eles e cujas primeiras fraquezas todos testemunharam. Sofre-lhes orgulho com o terem de reconhecer o ascendente do outro. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre em luta com o ciúme e a inveja. Então, a gente vai deparando com essas situações, vai deparando com as mais variadas condições, principalmente o ciúme, a inveja, a arrogância, a prepotência das pessoas se negam a reconhecer o outro, principalmente quando é par, ou são pares da mesma condição social, ou de uma condição social um pouco menor do que a maioria se julga estar. Aí sofrem a discriminação. Isso é um fato. Não deveria ser assim, mas é. Os que se sentem incapazes de chegar à altura em que aquele se encontra, esforçam-se para rebaixá-lo por meio da difamação, da maledicência, da calúnia. Tanto mais forte gritam, quanto menores se acham, crendo que se engrandecem e o eclipsam pelo arruído que promovem. Tal foi e será a história da humanidade, enquanto os homens não houverem compreendido a sua natureza espiritual e alargado o seu horizonte moral. Por aí se vê que semelhante conceito é próprio dos espíritos acanhados e vulgares, que tomam suas personalidades por ponto de aferição de tudo. Aí nós temos que saber entender a cada uma das situações, nós temos que saber compreender que temos que ver os fatos pelo prisma espiritual. Enquanto a humanidade se vê apenas no aspecto material, de carne e osso, e esquece que todos nós somos um espírito imortal, cada um vai conquistando de acordo com o seu esforço, com a sua luta. E se nós tentarmos derrubar o outro, difamar o outro, caluniar o outro, nós estaremos sendo puxados para baixo. Teremos que passar por encarnações difíceis na próxima existência. Aí continuaremos tomando as ações que estamos tomando, ou que a humanidade tem tomado. Mas à medida que a gente entende a reencarnação, que a gente entende as vidas sucessivas e a responsabilidade que temos nesta vida de nos preparar para a próxima, a gente começa a tomar atitudes diferenciadas, atitudes mais compatíveis e coerentes com a realidade transcendente da vida. Do outro lado, toda a gente em geral faz dos homens apenas conhecidos pelo espírito um ideal que cresce à medida que os tempos e os lugares vão se distanciando. Eles são como que despojados de todo o cunho de humanidade. Parece que não devem ter falado nem sentido como os demais, que a linguagem de que usaram em seus pensamentos hão de ter ressoado constantemente no diapasão da sublimidade, sem se lembrarem os que tal imaginam que o espírito não poderia permanecer constantemente em estado de tensão e de perpétua excitação. Bom, gente, todos nós que já alcançamos um padrão de entendimento, de compreensão, nós temos então que começarmos a olhar para os outros com respeito, com compaixão, procurando entender a dificuldade de cada um, procurando dar um passo de cada vez naquilo que buscamos realizar, respeitando a quem está atrás, porque nós também já tivemos uma linguagem deficiente, já tivemos pensamentos toscos e hoje estamos sublimando-nos, mas se olharmos para trás, para outras existências, até mesmo nessa vida, vemos que já cometemos alguns erros e ainda vamos cometer, porque não somos perfeitos. Estamos na fase de aperfeiçoamento. Portanto, temos que saber respeitar o limite de cada um e respeitar também quem já conquistou algo à frente, quem deu alguns passos à frente. No contato da vida privada, vê-se, por demais, que o homem material em nada se distingue do vulgo. O homem corpóreo, que os sentidos humanos percebem, quase que apaga o homem espiritual, do qual somente o espírito se percebe. De longe, apenas se veem os relâmpagos dos gênios, de perto veem-se as paradas do espírito. Aí a gente vai vendo o quê? É que fisicamente nós somos muito parecidos todos. Raros são aqueles que se destacam como homem espiritual, aquele homem mais espiritualizado, tanto homem quanto mulher, né, mais espiritualizado, que já enxerga um pouco mais longe.
mas aquele relâmpago de gênio, somente aqui e ali, no dado momento, aparecem nessas pessoas, em todas. Portanto, somos ainda falíveis e devemos buscar a nossa perfeição, porque somos perfectíveis. Depois da morte, nenhuma comparação mais sendo possível, unicamente o homem espiritual subsiste, e tanto maior parece quanto mais longínqua se torna a lembrança do homem corporal. É por isso que aqueles cuja passagem pela terra se assinalou por obras de real valor são mais apreciados depois de mortos do que quando vivos. É interessante que a gente entender que nós temos responsabilidades naquilo que a gente vai fazer. Então, muitas das vezes, depois da morte, quando não tem como comparar a pessoa, aí aquele mais espiritualizado, ele vai continuar existindo, vai parecer ser maior do que aquilo que realmente eles achavam ali, e vão começar a dar valor a mais. Então, é por isso que cada um de nós, nessa passagem pela terra que nós temos, assinala ao longo da sua caminhada, assinala ao longo da sua jornada, valores que ele procurará apreciar mais, infelizmente, né, depois que as pessoas estão mortas, do que quando vivos. Exatamente, porque aí a pessoa já morreu, não era uma pessoa muito boa, pessoa de muitos valores, mas enquanto está vivo, sempre tem a tendência a achar defeito. São julgados com mais imparcialidade porque, já tendo desaparecido os invejosos e ociosos, cessaram os antagonismos pessoais. A posteridade é juiz desinteressado no apreciar a obra do Espírito. Aceita sem entusiasmo cego ser boa e rejeita sem rancor se amar, abstraindo da individualidade que a produziu. Então, as pessoas, a partir do momento que o outro desencarna, começam a ver suas obras por um outro ângulo, por um outro prisma, com raras exceções, é claro. Tanto menos podia Jesus escapar às consequências desse princípio, inerente à natureza humana, quanto pouco esclarecido era o meio em que ele vivia, meio esse constituído de criaturas voltadas inteiramente à vida material. Mesmo que eles fossem pessoas de fé, que acreditassem em Deus, eles tinham lá suas dificuldades, eles tinham lá seus pontos fracos, como todos nós ainda temos. Mas a gente tem que analisar a época, as circunstâncias, não é falar mal, mas entender que eles não tinham condições plenas de entender plenamente o que Jesus ensinava. E às vezes até parcialmente também para eles era um pouco difícil, porque queriam medir todos pelo diapasão que eles próprios possuíam. Nele, seus compatriotas apenas viam o filho do carpinteiro, o irmão de homens tão ignorantes quanto ele, e, assim sendo, não percebiam o que lhe dava superioridade e o investia do direito de os censurar, verificando então que a sua palavra tinha menos autoridade sobre os seus, que o desprezavam, do que sobre os estranhos, preferiu ir pregar para os que o escutavam e aos quais inspirava simpatia. Interessante, né? A pessoa estava ali, foi criada junto com Jesus, vendo todo o seu potencial, que era superior desde criança, toda a sua capacidade de entender, de produzir e de fazer as coisas que era necessário fazer, e mesmo assim tinham muita dificuldade em aceitar o Mestre. Pode-se fazer ideia dos sentimentos que para com ele nutriam os que lhe eram aparentados, pelo fato de que seus próprios irmãos, acompanhados de sua mãe, foram a uma reunião onde ele se encontrava para dele se apoderarem, dizendo que perderam o juízo. Marcos capítulo 3, versículo 20 e 21, de 31 a 45. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Aqui também, gente, nós devemos entender que Jesus saiu de casa, ele era uma pessoa muito, segundo o livro Maria de Nazaré, ele era uma pessoa muito bem quista pela mãe dele, a mãe dele entendia plenamente a missão dele. Mas o que é se apoderarem aqui? É chegarem até Jesus, sabendo que ele estava ali perto, então eles vão até lá e procuram chegar perto, procuram encontrar. E logicamente que as pessoas ali acharam assim, ele vai mandar todo mundo sair daqui de perto, vai botar os familiares dele, os conterrâneos dele, os amigos dele aqui, e vai continuar falando, mas com eles aqui perto. Então esse apoderarem não é chegar lá e pegar ele assim, vamos embora, você perdeu o juízo. Não,
a forma deles dizerem, vamos tomar conta dele por um pouco de tempo, vamos ficar perto dele aqui agora, porque não é toda hora que a gente vai estar perto dele. Eu estou dando a minha interpretação. Então, será que você perdeu o juízo? Não vai reconhecer a gente não? Já não vai reconhecer aqui a nossa família não? Aí, na hora de transcrever, de tradução a tradução, o texto vai perdendo algum pedaço e ficou desse jeito. Porque Jesus não ia desprezar os familiares deles, nem os familiares dele, principalmente Maria, chega lá, você perdeu o juízo, vem cá que nós vamos te levar. Então tem aquele jeito de falar brincando, que provavelmente eles poderiam falar, né? Vem cá que agora nós vamos te pegar aqui para nós agora, que parece até que perdeu o juízo, nem olha para a gente, nem vem aqui perto da gente. Porque a missão de Jesus era coletiva, era para todos. Ele não fazia distinção, nem mesmo entre seus familiares. Portanto, ele aponta para todos ali que os pais, mãe, irmãos dele eram todos aqueles que faziam a vontade do Pai. Mas também não disse que os outros que estavam lá fora não faziam. Mas ele não fazia distinção, para nós não fazermos distinção. Lembra que no início nós falamos, se a pessoa for de uma classe social diferenciada, um pouco superior daquela pessoa que está falando, às vezes eles começam a dar mais respeito, e normalmente dão mais respeito, abrem-se mais para aquela pessoa, abrem outras portas para aquela pessoa. Portanto, no Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem que fala sobre o rico debochado. E uma pessoa mais humilde, séria, chegar numa festa, quem vai ser mais ouvido, quem vai ter mais atenção. Então, enquanto nós não aprendemos a olhar para a essência, para o sublime, nós teremos que passar por algumas dificuldades, até que começamos a entender como Jesus. Todos nós somos iguais, todos nós devemos estar no mesmo patamar de entendimento e de compreensão. Aliás, todos nós devemos, chegar a um melhor patamar de entendimento e de compreensão, porque no momento nós estamos ainda muito aquém de um patamar superior de compreensão, embora estejamos todos mais ou menos nivelados numa compreensão bem baixinha. À medida que vamos nos elevando, nós vamos começar então a ter uma compreensão melhor, uma ideia melhor dos fatos. Assim, de um lado, os sacerdotes e os fariseus o acusavam de trabalhar pelo demônio. De outro, era taxado de louco pelos seus parentes mais próximos. Não é o que se dá em nossos dias com relação aos espíritas? E deverão antes queixar-se de que os seus concidadãos não os tratem melhor do que os de Jesus o tratavam? O que há de estranhável é que, no século XIX, e no seio de nações civilizadas, se dê o que há 2000 anos nada tinha de espantoso por parte de um povo ignorante. Então, Kardec traz aqui para a gente uma reflexão. Se na época de Jesus, seus familiares o rejeitavam, seus amigos o rejeitavam, também conosco, espíritas que somos, passamos já por muitas dificuldades, por muitas reações adversas. E temos que prestar atenção para não cairmos nas armadilhas do mal, de colocarmos situações adversas para os outros, e nem nos abalar com as situações adversas que coloquem para nós. Mas apenas aprendermos a lidar com elas, aprendermos a compreendê-las e, certamente, fazer o melhor possível pelo nosso aprimoramento, pelo nosso crescimento espiritual, que é a parte necessária para conquistarmos a paz de consciência. 17.2 A morte e paixão de Jesus. 3. Após a cura do lunático. Todos ficaram admirados do grande poder de Deus e, estando todos presos de admiração pelo que Jesus fazia, disse ele a seus discípulos: Guardai bem nos vossos corações o que vos vou dizer. O Filho do Homem tem que ser entregue às mãos dos homens. Eles, porém, não entendiam essa linguagem. Ela lhes era de tal modo oculta que nada compreendiam daquilo e temiam mesmo interrogá-lo a respeito. Lucas capítulo 9, versículo 44 e 45. Aqui nós podemos também entender que eles não queriam entender. E também, se perguntar e for esclarecido, vai ser pior. Então eles preferiam ficar na dúvida. É uma interpretação que a gente tem. Porque muitas das vezes as pessoas falam alguma coisa conosco, a gente fala assim, mas será que é isso mesmo que eu estou entendendo? Deixa para lá. Então, naquele momento em que Jesus pensando, imagine, os apóstolos pensando, Jesus se entregue à mão dos homens?
Ele tem todos os poderes. O que ele quer dizer com isso? Aí entendiam, será que os homens vão prendê-lo, vão fazer alguma coisa de mal com ele? Então eles iam pensando, ponderando o que deveriam fazer, como deveriam agir em cada situação. 4. A partir de então começou Jesus a revelar aos seus discípulos que tinha de ir a Jerusalém, que aí tinha de sofrer muito da parte dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que tinha de ser morto e de ressuscitar ao terceiro dia. Mateus capítulo 16, versículo 21. Então Jesus vai explicando para eles, vai mostrando para eles que ele tinha que ir a Jerusalém, e não, quando ele fosse lá então, naquele momento, iria acontecer tantas coisas que não iriam ser agradáveis, mas seriam necessárias para que se cumprisse a lei. Em várias outras situações, eles tentaram até prender Jesus, tentaram matá-lo, mas como não era chegado o tempo, eles então não conseguiam fazer o que pretendiam. 5. Estando na Galileia, disse-lhe Jesus: o Filho do Homem tem de ser entregue às mãos dos homens. Estes lhe darão a morte e ele ressuscitará ao terceiro dia, o que os infligiu extremamente. Mateus capítulo 17, versículo 21 e 22. Então Jesus, a cada momento, ele vai passando para eles o recado. Eles ficam aflitos, não entendem muito bem o que é aquilo que Jesus está dizendo e como se dará. Então eles estão sempre olhando, vendo, pensando, meditando, mas o que Jesus quer dizer com isso? Será que isso pode ser verdade? Será que isso pode acontecer? Porque na cabeça deles, mesmo eles sabendo que o tempo que Jesus falava que ele ia até aqui por um tempo, que vendo os sacerdotes perseguindo Jesus, mas logicamente ninguém quer perder a companhia de um amigo tão especial quanto Jesus. 6. Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou de parte a seus 12 discípulos e lhes disse: vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, o açoitem e crucifiquem, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mateus capítulo 20, versículos 17 a 19. E aqui Jesus mostra que terá de ir a Jerusalém, e naquela situação iria passar por várias situações extremamente constrangedoras, porque os judeus, os sacerdotes, os escribas, os fariseus, ou seja, a classe dominante de Israel, já não tolerava mais Jesus. Ele só fazia bondade. Ele curava todo mundo, não importa se fosse romano, se fosse samaritano, de onde viesse essa pessoa, chegasse até ele, ele curava. Ele dava uma palavra de conforto, uma palavra de esclarecimento. Isso para eles era uma coisa muito intolerável, porque até então ninguém agia dessa forma. 7. Em seguida, tomando de parte os 12 apóstolos, disse-lhes Jesus: eis que vamos a Jerusalém, e tudo o que os profetas escreveram acerca do Filho do Homem vai cumprir-se. Portanto, ele será entregue aos gentios, zombarão dele, açoitá-lo-ão, e lhe escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, matá-lo-ão, e ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles nada compreenderam de tudo isso. Aquela linguagem lhes era oculta, e não entendiam o que ele lhes dizia. Lucas 18, versículo 31 a 34. Aí a gente vai vendo que cada um de nós tem que reparar naquilo que nós fazemos, na atitude que nós tomamos, para começarmos a transcender o entendimento do Evangelho, para começarmos a transcender na busca da inspiração superior. Mas mesmo assim, diante de determinados fatos, nós nos sentimos constrangidos, nós nos sentimos meio que amarrados. Porque veja bem, ali eles estavam acostumados a conviver com Jesus com plenos poderes de curar, de esclarecer, de orientar. E de repente Jesus fala que será entregue aos filhos, aos homens, aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, aos senadores, aos gentios em geral, para que eles os destruam. Mesmo assim, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Tudo isso traz então para nós reflexões importantes para que nós consigamos compreender plenamente o Evangelho.
Todos nós teremos nosso momento que não compreenderemos bem as palavras que estão sendo escritas, ou não quereremos aceitar as palavras que estão escritas, e também teremos dificuldade de pedir orientação para sermos ajudados. De outra forma, como aqui se trata das predições, Jesus tinha presciência dos fatos, mostrava tudo o que ia acontecer. Portanto, já tem 4 tópicos que ele vem dizendo que ele será perseguido, que ele será preso, torturado e crucificado. 8. Ora, tendo concluído todos esses discursos, Jesus disse aos seus discípulos: sabei que a Páscoa se fará daqui a 2 dias, e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui ele já falou de forma direta, clara. Não tinha mais como eles negarem. Não tinha como eles não entenderem, né? Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reunirão na corte do sumo sacerdote chamado Caifás e entrarão a consultar-se mutuamente à procura de um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. Diziam: é absolutamente necessário que não seja durante a festa, para que não se levante qualquer tumulto no seio do povo. Mateus capítulo 26, 1 a 25. Olha, eles se reuniram naquele momento e começaram avaliar passo a passo, né, o serviço de estratégia, também chamado de inteligência, que é onde você vai pensando como você vai poder pegar Jesus, tomar uma atitude contra ele, sem que o povo subleva, sem que o povo se revolte, sem que o povo parta para cima para defender Jesus. Então eles criaram uma série de artimanhas, uma série de calúnias, uma série de fuxicos no meio da multidão, para assim que Jesus fosse preso, eles mostrarem que Jesus não tinha todos esses poderes. 9. No mesmo dia, alguns fariseus vieram dizer-lhe: vai-te, sai deste lugar, pois Herodes quer te dar-te a morte. Ele respondeu: ide dizer a essa raposa: ainda tenho que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes. Hoje e amanhã, no 3º dia, serei consumado. Então, entre os fariseus, entre aquelas pessoas que estavam lá, os sacerdotes, também tinham aqueles que procuravam proteger Jesus. Tinha aqueles que olhavam com bons olhos, portanto, vai embora, vem aqui não, porque Herodes quer te destruir. Mas ele, firme na sua colocação, ainda ele tinha que trabalhar por 2 dias, no 3º ele poderia prendê-lo. Então Jesus tinha toda uma presciência dos fatos e uma autoridade, uma autonomia para colocar as situações que logicamente surpreende os incrédulos. Está em Lucas capítulo 13, versículo 31 e 32. Aqui a gente vê que Jesus tinha total domínio sobre as situações, total domínio sobre os fatos. E ele dava resposta firme, incisiva, mostrando que ele iria enfrentar todas as adversidades e que nada o iria demover daquele caminho. Que ele iria cumprir as Escrituras, mas que antes ele tinha um trabalho muito grande a fazer, que ele iria fazer aquele trabalho, que ele iria cumprir a missão divina dele. E sim, no 3º dia ele seria preso e depois também no 3º dia ele ressuscitaria. 17.3 Perseguição aos apóstolos. 10. Guardai-vos dos homens, porquanto eles vos farão comparecer nas suas assembleias, e vos farão açoitar nas suas sinagogas, e sereis apresentados por minha causa aos governadores e aos reis para lhes servir de testemunhas, bem como às nações. Mateus capítulo 10, versículos 17 e 18. E nós temos que ter cuidado com as pessoas. Quanto mais elevada a sua missão, quanto mais elevado o seu trabalho, mais responsabilidade cada um tem perante si mesmo, cada um tem perante a sua existência, cada um tem perante a responsabilidade de dar os passos necessários para crescer, para se aprimorar. Portanto, a gente vai deparando no nosso dia a dia também com pessoas que aparentemente são boazinhas, mas na realidade são muito perigosas. Pessoas que nós temos que ter muito cuidado ao lidarmos com elas, porque elas têm em si muitas maldades que nós nem imaginamos.
11. Eles vos expulsarão das sinagogas, e vem o tempo em que aquele que vos fizer morrer julgará fazer coisa agradável a Deus. Tratar-vos-ão desse modo, porque não conhecem nem a meu Pai, nem a mim. Ora, digo-vos estas coisas, a fim de que, quando houver chegado o tempo, vos lembreis de que eu vos-las disse. João capítulo 16, versículo 1 a 4. E Jesus está sempre mostrando para as pessoas que ele conhece cada uma daquelas pessoas que estão em torno deles e que aquelas pessoas estão passando por situações, passando por aprendizados e dentro da ignorância que eles têm de não compreender que Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de paz, e também não compreender que Jesus, como filho enviado de Deus, aquele filho unigênito, aquele filho que tem condições de nos esclarecer das trevas da nossa ignorância para nos dar a libertação da consciência pela prática do bem, da caridade, a prática do amor ao próximo e pela solidariedade, ou seja, compreendendo perfeitamente a vontade de Deus, os ensinamentos de Deus para os homens, é que, naquele momento, as pessoas estavam tolhidas dessas informações, desse raciocínio, desta compreensão. Portanto, muitas das vezes achariam que estavam agradando a Deus perseguir, torturar, matar aqueles que defendiam Jesus como Filho de Deus, como enviado para nos salvar. 12. Sereis traídos e entregues aos magistrados por vossos pais e vossas mães, por vossos irmãos, por vossos parentes, por vossos amigos, e darão morte a muitos de vós. Sereis odiados de toda a gente, por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo de vossa cabeça. Pela vossa paciência é que possuireis vossas almas. Lucas capítulo 21, 16 a 19. Versículos. Bom, vocês estariam prontos para serem traídos pelos seus familiares? Pai, mãe, irmão, parentes. E essas pessoas condenando-vos à morte, levando simplesmente por crer em Jesus à morte, vocês estariam de coração aberto a perdoá-los? Vocês estariam de coração aberto para aceitar aquela situação, entender aquela situação e caminhar espiritualmente no seu processo de evolução? Você preferia impropérios, que Jesus estava preparando-os para que diante daquela situação eles entendessem que eles estavam sendo um mártir para a transformação dos corações humanos. Eles estavam sendo mártires para transformar os ideais de amor e solidariedade na Terra. 13. O martírio de Pedro. Em verdade vos digo que, quando éreis mais moços, vos cingios a vós mesmos e ias onde queríeis. Mas quando fordes velhos, estendereis as mãos e outro vos cingirá e conduzirá onde não quereis ir. Ora, ele dizia isso para assinalar de que morte Pedro havia de glorificar a Deus. João capítulo 21, versículo 18 e 19. Aparentemente é uma coisa tão simples, né? Enquanto somos jovens, nós vestimos nossa roupa, vamos para onde nós queremos. Mas na velhice, precisamos de alguém que nos vista. E no caso ali, a pessoa iria pegar Pedro, amarrar Pedro, transportar para onde ele não queria ir e matá-lo. E ali, Jesus já tinha visto aquilo que ia acontecer praticamente 50 anos depois, ou vários anos depois da sua morte. Aliás, Jesus poderia prever qualquer coisa que ia acontecer na Terra. Porque ele, como espírito superior, já tinha visitado outros planetas, planetas que tinham avião, que tinham trem, que tem disco voador, que já tinham e continuam tendo. Nós somos um dos planetas mais atrasados da galáxia. Um dos mais atrasados da galáxia. Embora já tenhamos grandes conquistas. Se olharmos, dos últimos 100 anos, conquistamos muito. Nos últimos 20 anos, a conquista tecnológica foi muito grande, mas ainda moralmente e eticamente temos muitas arestas a serem aparadas. Mas há 2000 anos atrás,
Jesus já tinha presciência de tudo isso que ia acontecer, porque ele já tinha passado por planetas muito mais evoluídos. Ele poderia ir visitar esses planetas mais evoluídos, ver como que estava a situação lá. Pegava os refugos e trazia para cá, e até hoje faz isso, pega os refugos de vários planetas, traz para cá, para essas pessoas impulsionarem o progresso da Terra. Vocês acham que vocês eram muito bonzinhos em outro planeta e vieram para cá para ajudar? O que você tem feito de especial? Só essa pergunta já basta. E essa pergunta é de Pedro: que fazeis vós de especial? Então, se a gente não está fazendo nada de especial, somos refugos, que temos que agora trabalhar para nos burilarmos, para alcançarmos patamares superiores. 17.4 Cidades impenitentes. 14. Começou então a reprochar as cidades onde fizera muitos milagres, por não terem feito penitência. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos dentro de vós tivessem sido feitos em Tiro e em Sidom, há muito tempo teriam elas feito penitência com saco e cinzas. Declaro-vos por isso que, no dia do juízo, Tiro e Sidom serão tratadas menos rigorosamente do que vós. Aqui, gente, leva-nos a uma série de preocupações, porque Jesus está afirmando que em um dado momento as coisas ficariam muito graves para Israel, porque ainda não tinha feito penitência, e fizeram até hoje. Vamos ficar bem atentos no ensinamento do Cristo, olhar para dentro de nosso coração e ver como nós estamos agindo frente a tantas maravilhas que temos conhecimento de que Jesus fez, e que tipo de penitência nós estamos fazendo, de que tipo de renúncia nós estamos fazendo, que tipo de ato de louvor a Deus nós estamos fazendo. E tu, Cafarnaum, elevar-te-ás sempre até o céu? Serás rebaixadas até o fundo do inferno, porque seus milagres que foram feitos dentro de ti, houvessem sido feitos em Sodoma, esta ainda talvez subsistisse hoje. Declaro-te por isso que, no dia do julgamento, a cidade de Sodoma será tratada menos rigorosamente do que tu. Mateus capítulo 11, versículo 20 a 24. E Jesus compara Cafarnaum com Sodoma. Jesus ficou em Cafarnaum, trabalhou, curou muitas pessoas em Cafarnaum, mas não aprofundaram os ensinamentos do Cristo em si. É o que ele está dizendo, que fazer penitência é procurar fazer uma renúncia, fazer uma reforma íntima, tomar atitudes de respeito para com Deus, para as coisas sagradas. Pergunto, qual de nós estamos fazendo e tomando a atitude de respeito para com as coisas sagradas? 17.5 Ruína do Templo de Jerusalém. 15. Quando Jesus saiu do templo para ir embora, seus discípulos se acercaram dele para lhe fazerem notar a estrutura e a grandeza daquele edifício. Ele, porém, lhes disse: Vedes todas essas construções? Digo-vos em verdade que serão de tal maneira destruídas que não ficará pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, versículo 1 e 2. E não ficou. Seja por terremoto, seja pela a fúria da guerra, todas as construções e edificações foram derrubadas, tudo foi destruído. Jerusalém, Jerusalém, que aprendeste dessa lição, que aprendeste de todas essas lições sagradas que a misericórdia divina vos concedeu. E todos nós que certamente, ou daqueles que já passaram por Jerusalém, o que aprenderam? O que edificaram em suas almas de valor divino, de valor para toda a eternidade? O que fazeis hoje de especial? Ou o que fazemos hoje de especial? 16. Em seguida, tendo chegado perto de Jerusalém, contemplando a cidade, ele chorou por ela, dizendo... Naquele momento, Jesus vê tudo o que vai acontecer, tudo o futuro que vai desenrolar, e ele então chora. Ah, se ao menos nesse dia que ainda te é concedido, reconhecesses aquele que te pode proporcionar paz. Mas agora tudo isto
se acha oculta aos teus olhos. Isso é uma oração. Naquele momento, Jerusalém poderia parar, e assim como suas autoridades ali presentes, parar para pensar um pouquinho, estudar as Escrituras e ver que diante deles estava o governador da terra, aquele que veio trazer as lições que nos salva da nossa ignorância, da nossa incompetência, das nossas falhas, das nossas mazelas. Tempo virá, pois, para ti, desgraçada, em que teus inimigos te cercarão de trincheiras, te encerrarão e apertarão de todos os lados, em que te deitarão por terra a ti e a teus filhos, que estão dentro de ti, e não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo em que Deus te visitou. Lucas capítulo 19, versículo 41 a 44. E ali, naquele momento, Jesus mostrando para eles todos os sinais que foram dados, todas as curas que foram feitas, e ao invés de pararem para refletir naqueles ensinamentos que Jesus passava, em conformidade com as predições que já tinham no Velho Testamento, na lei mosaica, principalmente por Isaías, ao invés de estudarem isso, tomados de inveja, de prepotência, de arrogância, atacaram-no até a morte. Mas mal sabiam aqueles pobres almas que as consequências terríveis viriam para eles, não só alguns anos depois, mas também ao longo de séculos. Porque todos nós temos que despertar para Deus, despertar para o entendimento superior, despertar para as luzes divinas que devem brilhar em nossos corações. (17) Entretanto, é preciso que eu continue a andar hoje e amanhã e o dia seguinte, porquanto necessário é que nenhum profeta sofra morte noutra parte, que não em Jerusalém. Então Jesus não deveria ir para outro lugar, não deveria ir para Roma, não deveria ir para Atenas, porque ali era o local onde ele deveria padecer na mão daquelas pessoas insanas daquele momento. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes hei querido reunir teus filhos como uma galinha reúne sob as asas seus pintinhos, e não o quisestes. Aproxima-se o tempo em que vossa casa ficará deserta. Ora, eu em verdade vos digo que doravante não me tornareis a ver, até que digais, bendito seja o que vem em nome do Senhor. Lucas capítulo 13, versículo 33 a 35. Até quando? Ficaremos todos adormecidos esperando a vinda miraculosa de Jesus, sem procurarmos entender que devemos colocar os seus ensinamentos em nossos corações, colocar seus ensinamentos e seus ideais em nossa alma para podermos caminhar com firmeza na direção do Senhor. Quantas vezes ficaremos então presos a preconceitos, a olharmos para nossos irmãos como adversários e inimigos porque não pensam como nós? Quantas vezes ainda teremos de passar pelas provas e expiações necessárias pela depuração de nossa alma, pelo aperfeiçoamento de nosso espírito? 18. Quando virdes um exército cercando Jerusalém, sabei que está próxima a sua destruição. Fujam para as montanhas os que estiverem na Judeia, retirem-se os que estiverem dentro dela, e nela não entrem os que estiverem na região circunvizinha. Porquanto esses dias serão os da vingança, a fim de que se cumpra tudo o que está na Escritura. Vingança não seria bem o termo, né? Seria justiça para se cumprir o que está na Escritura. A partir do momento que ali cometeu-se tantos crimes que não deveriam, que ali tinham sido tomadas tantas atitudes contrárias ao Evangelho, contrárias às Escrituras que eles diziam defender, então chegaria o momento em que as forças preponderariam contra ela e a destruiriam. Porque tudo é um ciclo de força que vai e volta. Se nós fazemos o mal volta contra nós. E a missão de Israel era preparar o terreno, preparar aquelas almas para a vinda do Cristo, recebê-lo e divulgar o teu Evangelho pelo mundo. Falharam. Falhamos. E ainda estamos falhando.
Precisamos então começar a abrir nossos olhos para as verdades do Evangelho, abrir nossos olhos para nossos sentimentos, para vermos como nós estamos nos portando frente a todas as situações que a natureza e a vida colocam diante de nós. Ai das que estiverem grávidas nesses dias, visto que este país será acabunhado de males, e a cólera do céu cairá sobre este povo. Serão passados a fio de espada, serão levados em cativeiro para todas as nações, e Jerusalém será calcada aos pés pelos gentios, até que se haja preenchido o tempo das nações. Lucas capítulo 21, versículo 20 a 24. Dores e sofrimentos marcaram por muitos séculos a todos que ali estavam. Jerusalém, primeiramente, foi dominado pelos romanos, depois pelos árabes, depois pelos turcos, depois novamente pelos árabes, e mas só bem mais tarde, recentemente, conseguiu-se criar um Estado judeu naquela região. Mas eles vivem em paz? Aprenderam a conviver uns com os outros, como todos sendo irmãos? Não compete a mim responder. Compete a cada um de nós fazermos essa reflexão, porque todos nós temos que aprender a conviver como irmãos. Aprender a conviver como companheiros de ideal divino, porque todos somos filhos de Deus. Não importa que religião eu tenha, não importa a forma que eu creia em Deus, todos somos filhos de Deus, todos precisamos caminhar com pisadas firmes, convictas e com amor e resignação perante as leis divinas. 19. Jesus avançando para o suplício. Ora, acompanhava-o grande multidão de povo e de mulheres a bater nos peitos e a chorar. Jesus então, voltando-se, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos, porquanto virá tempo em que se dirá. Mais uma previsão que ele mostra que eles deveriam pensar mais em si próprios e naquele momento ali deveriam refletir muito em cada ato que eles pensassem, que eles fizessem. Ditosas as estéreis, as entranhas que não geraram filhos e os seios que não amamentaram. Todos se porão a dizer às montanhas: cai sobre nós, e as colinas cobri-nos. Pois se tratam deste modo o lenho verde, como será tratado o lenho seco? Lucas capítulo 23, versículo 27 a 31. E Jesus está mostrando que muitas dores assolarão aquele povo. Muitas situações adversas passarão por eles. Está escrito, palavra do Cristo. A faculdade de pressentir as coisas por vindouras é um dos atributos da alma e se explica pela teoria da presciência. Jesus a possuía, como todos os outros, em grau eminente. Pôde, portanto, prever os acontecimentos que seguiriam a sua morte, sem que nesse fato algo haja de sobrenatural, pois que o vemos reproduzir-se aos nossos olhos nas mais vulgares condições. Então, aquilo que Jesus estava predizendo, se atualmente tantas pessoas fazem previsões e que está diante dos nossos olhos acontecer, para Jesus então isso era muito mais fácil, muito mais possível de acontecer, porque a presciência é um dos atributos das almas. Quanto mais purificada, mais ela tem como prever os acontecimentos, mas ela tem como enxergar mais à frente. Não é raro que indivíduos anunciem com precisão o instante em que morrerão. É que a alma deles, no estado de desprendimento, está como o homem da montanha. Capítulo 16, item 1. Abarca a estrada a ser percorrida e lhe vê o termo. Então, quanto mais sublimada for a alma, quanto mais ela tiver capacidade de se elevar, mais ela poderá ver o futuro, mais ela poderá ver as situações que estão diante dela. 21. Tanto mais assim havia de dar-se
com Jesus, quanto tendo consciência da missão que viera a desempenhar, sabia que a morte no suplício forçosamente lhe seria a consequência. A visão espiritual permanente nele, assim como a penetração do pensamento, havia de mostrar-lhe as circunstâncias e a época fatal. Pela mesma razão, podia prever a ruína do templo, a de Jerusalém, as desgraças que se ia abater sobre seus habitantes e a dispersão dos judeus. Portanto, Jesus, assim como existiam as previsões que Jesus seria crucificado, também tinha ali, Jesus estava vendo ali as consequências da sua crucificação, as consequências da crueldade com que o trataram. E isso não se apaga facilmente. Portanto, todos nós temos que aprender a agir com bondade, a agir com amor por aquilo que nós temos que fazer, por aquilo que nós temos que construir, por aquilo que nós temos que edificar. É necessário que venham os escândalos, mas ai daqueles porque vieram os escândalos, terão que responder pelas consequências dos seus escândalos, até que se quite perante a justiça divina. Portanto, Jesus foi deixando para todos percepção, a visão das coisas que estariam acontecendo e que viriam acontecer, e tudo aconteceu conforme ele previu, e muito mais. 17.6 Maldição contra os fariseus. 22 João Batista. Vendo muitos fariseus e saduceus que acorriam para ser batizados, ele lhes disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da cólera que há de cair sobre vós? Produzi então dignos frutos de penitência. Não penseis em dizer de vós para convosco: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que Deus pode fazer destas próprias pedras nasçam filhos de Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Mateus capítulo 3, versículo 7 a 10. O batismo era considerado uma forma de purificação do espírito. Portanto, as pessoas procuravam por João para receberem esse batismo, para receberem um toque divino em seus corações. Rochester explica que durante esse batismo, e o magnetismo de João Batista sobre eles, nas palavras de Jesus, um dos mais evoluídos espíritos que esteve sobre a terra, então, ou mais, depois dele, é claro, né, de Jesus, inclusive superior a Moisés. Então, quando ele os mergulhavam na água e impunha a mão sobre eles, dentro da água, ele derramava ali uma corrente magnética que desligava a sintonia de muitos espíritos com as trevas. Portanto, eles estavam sendo preparados para a vinda de Jesus. E sempre ele afirmava que ele veria aquele que ele não era digno nem de lhes amarrar a sandália. E com isso, ele foi preparando aqueles espíritos para a chegada de Jesus, foi preparando aqueles espíritos para o entendimento de que Jesus estava trazendo, viria, no caso, né, trazer a mensagem divina definitiva. Ele era apenas o primeiro mensageiro, mas ele era firme. Ele mostrava para eles que eles deveriam produzir árvores que dessem bons frutos. Deveriam ser aquelas árvores que protegem, que acolhem, que alimentam, que deem sombra, ou seja, que cuidam dos pequeninos. Mas, se não fossem, seriam lançados ao fogo. Mas que fogo? Ao fogo das provações, das expiações dolorosas. 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Lá não entrais, e ainda vos opondes a que outros entrem. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, a pretexto das vossas longas orações, devorais as casas das viúvas, tereis por isso um julgamento mais rigoroso. As pessoas conheciam a lei. As pessoas entendiam como que ela se daria, sabia das consequências, mas entregavam-se gostosamente a espoliar as pessoas mais fracas. Como ele coloca, devorar as casas das viúvas, ia lá para ficar em longas orações e se alimentando, comendo, enquanto ela tinha víveres para os manter, sem o mínimo de compaixão por aquelas pessoas que iriam necessitar muito mais de ajuda material dali para frente, de proteção,
do que simplesmente das orações deles, embora as orações fossem muito importantes, mas as orações devem se fazer gratuitamente, porque a bênção vem de Deus. E com relação a fechar o reino de Deus para os demais, que eles colocavam exigências muito grandes e não esclareciam as pessoas. Então, como eles tomavam atitudes contrárias às leis divinas, eles não entrariam no reino do céu. E começavam a colocar empecilhos, ações muito complexas para que as pessoas pudessem praticar, e com isso elas não dariam conta e, logicamente, ficariam impedidas de adentrar ao reino celeste. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e que, depois de houverdes conseguido, o tornais 2 vezes mais digno do inferno do que vós mesmos. Portanto, eles queriam tanto fazer um prosélito que fariam qualquer coisa, mas essa qualquer coisa, os meios que eles usavam, muito mais os condenavam ao inferno do que os elevavam aos céus. Ai de vós, condutores cegos, que dizeis, se um homem jura pelo templo, isso nada vale. Quem quer, porém, que jure pelo ouro do templo, fica obrigado a cumprir o seu juramento. Insensatos e cegos que sois, a qual se deve mais estimar, ao ouro ou ao templo que santifica o ouro? Se um homem, dizeis, jura pelo altar, isso nada vale, mas aquele que jurar pelo dom que está sobre o altar, fica obrigado a cumprir seu juramento. Sempre a visão materialista, sempre a visão acanhada da realidade, faz parte do processo de entendimento humano, da evolução humana. Mas por que eles não queriam entender a transcendência da vida? Porque eles preferiam entender apenas o que era material, esquecendo-se das coisas puramente espirituais. Cegos que sois, a qual se deve mais estimar, ao dom ou ao altar que santifica o dom? Aquele, pois, que jura pelo altar, jura não só pelo altar, como por tudo o que está sobre o altar. E aquele que jura pelo templo, jura por aquele que o habita. E aquele que jura pelo céu, jura pelo trono de Deus, e por aquele que aí se assenta. Portanto, a questão de jurar é uma coisa muito complexa. A questão de jurar é uma das coisas mais difíceis para a humanidade. A questão de jurar é uma das coisas mais delicadas que a vida traz para nós. Aprendamos, pois, a fazer a nossa caminhada, a fazer por onde alcançarmos a plenitude do nosso ser, alcançarmos a melhoria de nossos sentimentos, o aperfeiçoamento de nossos ideais superiores. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e que tendes abandonado o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Essas as coisas que deveis praticar, sem, contudo, omitirdes as outras. Então, pagar os dízimos era uma obrigação de todos. Todos deveriam praticar ali a sua quarta parte, de dar a 10ª parte, né, de tudo que ele produzisse para o templo. Mas também tudo tem que ver, temos que olhar para o outro ângulo, para o lado transcendente, para o lado espiritual, a justiça, a misericórdia e a fé. Porque tudo deve ser praticado. Praticar uma sem omitir a outra, praticar a outra sem omitir uma. Porque somente assim estaremos completando com plenitude os nossos deveres como cristãos, como filhos de Deus. Guias cegos, que tende grande cuidado em coar o que bebeis, por medo de engolir um mosquito, e que, no entanto, engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e que estáis por dentro cheio de rapina e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do corpo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. E aqui Jesus mostrava para eles que eles carregavam uma série de imundícias éticas e morais dentro de si, esquecidos de que deveriam trabalhar-se por se purificar. A sua preocupação de limpar os pratos e o corpo, de ficar purificando prato e corpo, era importante para manter a saúde, mas muito mais importante era limpar o interior de cada um de nós, e é importante limpar o interior de cada um de nós para
termos uma alma limpa, uma alma purificada. E para limpar o interior, nós temos que obedecer à justiça, temos que fazer a caridade e temos que respeitar as leis e as regras. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de ossadas, de mortos e de toda espécie de podridão. Assim, por fora parecereis justos, enquanto que por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Quantas as vezes nós todos somos como sepulcros caiados? Estamos procurando falar do Evangelho, mas nosso coração está cheio de mágoa, cheio de raiva, cheio de imundícias. Imundícias éticas e morais que carregamos conosco há tantos milênios e ainda não tivemos a coragem de limpar. Muitas das vezes, todos nós nos comportamos como os escribas e fariseus, hipócritas e modernos. Queremos olhar para o outro, ver os vários defeitos, mas não temos a coragem de olhar para nós mesmos, a corrigir as nossas tendências, os nossos defeitos, as nossas falhas. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, como é importante e necessário aprendermos a dar os primeiros passos na direção da eternidade, a darmos os passos importantes para conquistarmos a luz, conquistarmos a paz e a verdadeira fraternidade que deve brilhar em nossos corações. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que erigis túmulos aos profetas e adornais os monumentos dos justos. E que dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, não nos teríamos associado a eles para derramar o sangue dos profetas? Acabais, pois, assim, de encher a medida de vossos pais, serpentes, raças de víboras. Como podereis evitar a condenação ao inferno? Palavras duras, firmes. Quantas vezes nós queremos adornar os túmulos dos profetas e daquelas pessoas que julgamos justas? Ou até mesmo queremos criar túmulos muito suntuosos para nossa família, para nós mesmos? E esquecemos que mais importante do que um túmulo, que para depositar um corpo em decomposição, é a nossa alma. Não adianta olharmos para trás e entender que nossos pais erraram, mas entender acima de tudo que ainda somos como nossos pais. À medida que a gente aceita que os pais erram e não nos modificamos, nós somos como víboras, que mesmo tendo por pai uma víbora, continua sendo uma víbora. Precisamos então aprender a olhar para o nosso universo, para o nosso horizonte, com bons sentimentos, com bons ideais. É necessário então olhar para a eternidade com os melhores sentimentos possíveis. Olhar para a eternidade com os melhores ideais que devemos carregar em nossos corações. Pobre de nós, seres imperfeitos e vigilantes, que necessitamos de amor e de paz para edificar as bênçãos que constroem uma manhã de luz para todos nós. Eis que vou enviar-vos profetas, homens de sabedoria e escribas, e matareis a uns, crucificareis a outros, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade, a fim de que recaia sobre vós todo o sangue inocente que ha sido derramado na terra. Desde o sangue de Abel, o justo, até o de Zacarias, filho de Barraquias, que matastes entre o templo e o altar. Digo-vos em verdade que tudo isso virá recair sobre essa raça que existe hoje. Mateus 23, versículo 13 a 36. Jesus foi mostrando para eles onde eles estavam errando. Ao invés de eles pararem e olhar assim, olha onde nós estamos falhando, por que ele está nos dizendo isso? Isso bate com a realidade? Eles pensavam, quem é ele para nos acusar de alguma coisa? E assim somos nós, quando alguém nos abre os olhos dos nossos erros, nós queremos trucidar essa pessoa. Como pode falar isso comigo, falar isso de mim, da minha família? Quem essa pessoa pensa que é? Porque ainda não aprendemos a amar, não aprendemos a perdoar, não aprendemos a construir e edificar as bênçãos dos bons sentimentos.
as bênçãos dos bons ideais. Meus irmãos, minhas irmãs, precisamos todos aprender a caminhar para Deus. Precisamos todos aprender a desenvolver os melhores sentimentos. E, acima de tudo, ao estudarmos o Evangelho, fazemos uma grande reflexão onde ele se encaixa em nós. Onde estaremos construindo e edificando as bênçãos de luz e do amor que deve brilhar em nossos corações. 17.7 Minhas palavras não passarão. 24. Então, aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Sabes que, ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no barranco. Mateus capítulo 15, versículo 12 a 14. E aqui Jesus está mostrando para eles, os apóstolos, a necessidade de começarmos a olhar para as situações com outros olhos, saber que existe uma regra, que existe uma lei, e que aquelas pessoas que transgridem a lei, elas arcam com as consequências da lei. Todo instante Jesus está mostrando isso. 25. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. O céu está sempre mudando. Muitas estrelas que vemos brilhar nos céus já não existem mais. E muitas outras que surgiram a gente ainda não vê, porque estão muito longe. Portanto, o céu está sempre mudando. Nós nem percebemos. Alguns astrônomos conseguem vislumbrar, ver, entender todo o processo. Mas nós, pequenas nesgas. E assim, nós temos que procurar entender que as palavras do Cristo estarão sempre presentes em nossos corações, em nossa consciência. E um dia teremos que arcar por todas aquelas que transgredirmos contra a lei. (26) 26. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno o seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão as suas palavras chegado até nós puras de toda ganga e de falsas interpretações? Apresentam-lhes o Espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma as terá desviado do verdadeiro sentido, em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Portanto, compreender as palavras de Jesus e praticá-las. Evitar as falsas interpretações que muitas das vezes nos convêm. Deixar de seguir intuições negativas de espíritos que nos acompanharam no passado e nos deixaram em situações difíceis. São etapas que nós temos que aprender a superar. Aprender a viver com mais amor, com mais responsabilidade, com mais construção íntima para nossos corações. Procuremos dessa forma, então, procurar construir e edificar a paz, a harmonia e a fraternidade. Nenhuma as transformou em instrumento de dominação para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais? Em degrau, não para se elevar ao céu, mas para se elevar-se na terra? Eis os grandes perigos. Cada palavra do Cristo é um instrumento de redenção espiritual. Não venhamos a usar essas palavras para nos perder ao longo do caminho, para nos deixar seguir por certas situações delicadas e complexas. Trabalhemos assim por nos fortalecermos intimamente, para fazermos com que possamos ascender à pátria espiritual. Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual fez Jesus condição expressa de salvação? Temos todas as virtudes que Jesus nos ensinou, que devemos colocar tudo como
prática de salvação, ou no mínimo fazermos um pouco de caridade, temos feito? Não adianta crermos. É importante acreditarmos, é importante ter fé. Mas tão importante quanto é termos obras perante Deus. Conforme Tiago deixou claro que a fé por si só não pode salvar ninguém, mas sim as obras demonstram quanto temos de fé. Estarão todas isentas das apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas finalmente serão assim? Em teoria, como na prática, expressão pura da sua doutrina? A pureza da doutrina de Jesus deve estar envolvendo os nossos atos de cada dia. E é por isso que nós temos que treinar. É treino. Você errou, eu errei, todos nós erramos. Mas temos que olhar para trás como uma escola de aprendizado, onde tiramos nota baixa, até mesmo fomos reprovados. Mas olhar para o futuro como uma perspectiva de luta para engrandecimento íntimo, para fortalecer nossos corações. Se erramos no passado, tudo bem. Agora precisamos construir e edificar o futuro. E somente edificando um futuro de amor, de transcendência, praticando a caridade como forma de começarmos a dar os passos iniciais para o crescimento, é que vamos alcançar a plenitude de nosso ser. Sendo uma só e única verdade, não pode achar-se contida em afirmações contrárias a Jesus. Não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se, pois, as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeiro o que outras condenam como heresias, impossível que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem aprendido o sentido verdadeiro do ensino evangélico, todas se teriam encontrado no mesmo terreno e não existiriam seitas. É importante que nós compreendamos isso. Cada um dá a sua interpretação. Mas Jesus falou com muita simplicidade para que nós pudéssemos perceber se estamos no caminho certo ou não. Se nós aqui atrás fizemos uma interpretação, lá na frente faremos uma outra. Opa, então aqui atrás eu errei, agora eu tenho que consertar aqui na frente. Sempre fazendo esse contrabalanço para que a gente possa, passo a passo, conquistar a nossa evolução, conquistar o nosso crescimento espiritual, conquistar nossos ideais superiores. Faz necessário que cada um de nós venhamos a dar um passo determinante e firme na edificação dos valores eternos em nossa alma. O que não passará é o verdadeiro sentido das palavras de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Portanto, chegará um dia que todos começarão a compreender a essência do Evangelho de Jesus, começarão a compreender a essência do ensinamento sagrado, tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus. Somente a sua doutrina, em toda a sua pureza, pode exprimir esse pensamento. Por isso foi que ele disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Procuremos alcançar a pureza dos ensinos de Jesus, a pureza dos seus ensinamentos, das suas colocações. Como está lá em Mateus capítulo 25, tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestiste, estive na prisão e no hospital me foste ver. Esse é o caminho para começarmos a construir a nossa estrada da salvação. A partir dali, então, temos que saber honrar pai e mãe, respeitar uns aos outros, não olhar com maus pensamentos para com os outros, desenvolver um conjunto de sentimentos que nos faça crescer e progredir na direção excelsa do Pai de amor, de misericórdia e de luz. 17.8 A pedra angular. 27. Não leste jamais isto nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo? Foi o que o Senhor fez, e nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará,
e ela esmagará aquele sobre quem cair. Portanto, Jesus está mostrando ali para eles que, já que eles não queriam trabalhar pelo Evangelho, que eles não queriam seguir os ensinamentos do Evangelho, seria esse Evangelho, então, passado a outra pessoa, a outro povo, a outro conjunto de nações, ou a outra nação, que iria fazer o trabalho que eles não fizeram. E essa pedra, se ela caísse sobre alguém, esmagaria. E se alguém caísse sobre ela, também seria esmagado. Isso significa que todos aqueles que tentarem ir contra Jesus, de alguma forma, serão esmagados pelas circunstâncias, pelos fatos, mesmo que isso aparentemente leve muito tempo. Tendo ouvido de Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o considerava um profeta. Mateus, capítulo 21, versículos 42 a 46. Bom, os sacerdotes, os fariseus, estavam sempre pensando em como prender Jesus e como condená-lo, se livrar dele. Porque a todo momento ele estava mostrando para eles os erros deles. E ao invés deles pegarem e falar assim, estamos errados realmente, vamos dar uma lida na lei de Moisés, vamos ver como nós podemos fazer o melhor, eles, se a gente der asa para ele, ele vai ficar mais poderoso que a gente, vai ter mais poder do que nós, já tem mais poder do que nós. Nós não queremos isso. Então nós temos que eliminá-lo. Porque é assim que a maioria das pessoas pensam. Se o outro é melhor do que eu não tenho como competir com ele, eu tenho que destruí-lo. 28. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isto é, a pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Havendo os judeus, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus rejeitado essa pedra, ela os esmagou, do mesmo modo que esmagará os que depois a desconheceram ou lhe desfiguraram o sentido em prol de suas ambições. O Evangelho é para ser vivenciado, estudado e interpretado pelo bem da coletividade, visando sempre o nosso crescimento espiritual, o nosso aprimoramento frente às leis eternas. Tudo que sai disso vem logo o peso sobre nós das mais variadas formas. 17.9 Parábola dos vinhateiros homicidas. 29. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe e, cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois a uns vinhateiros e partiu para um país distante. A construção das parábolas de Jesus são sempre muito interessantes. A pessoa tinha as terras plantadas de uvas para produzir o vinho, produzir todo aquilo que normalmente se produz com a uva. E ele pega, depois de tudo pronto, ele aluga para alguém e vai fazer uma viagem. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou ele seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, deram-no, mataram o outro e a outro apedrejaram. Enviou-lhe ele outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles os trataram da mesma maneira. Então, as pessoas que alugaram aquela terra não queriam cumprir a lei, não queriam respeitar as regras do contrato, e toda vez que ele mandava alguém para saber como estava a vinha, ou para receber aquilo que lhe era devido, eles agiam com extrema violência, com atitude extremamente desproporcional, inclusive levando à morte aquelas pessoas que eles deveriam respeitar, que deveriam pagar o que se fazia necessário para o recebimento que tinha que ser feito ali do trabalho, o aluguel do terreno, né? Por fim, enviou-lhe seu próprio filho, dizendo de si para si: ao meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro, vinde, matemo-lo e ficaremos donos da sua herança. E com isso pegaram dele, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então, a terra ali onde estavam era toda a vinha do Senhor, porque toda aquela região era onde estavam as pessoas que deveriam receber os ensinamentos do Evangelho, o vinho sagrado.
entendendo no sentido figurado. Veio os profetas, para cada profeta eles tiveram uma atitude muitas das vezes hostil, e com essas atitudes, sempre desprezando a missão dos profetas, na maioria das vezes, desrespeitando as regras desses profetas, ou tomando atitudes totalmente contrárias aos ensinamentos divinos, foram criando sempre um conjunto de atitudes, de ações complexas para si próprios. Vem então Jesus. Por que ele é lançado para fora das terras? Ele é colocado na cruz e levado para fora de Jerusalém para ser crucificado. E assim Jesus já estava predizendo sua morte. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pereçam miseravelmente esses malvados, e arrendará a vinha a outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos da estação própria. Mateus capítulo 21, versículo 33 a 41. Eles mesmos deram a resposta de qual seria a condenação. Viria com um exército muito mais forte, passaria por cima de todos eles, iria massacrá-los, dominá-los e entregar aquela terra para outro que soubesse produzir, que soubesse trabalhar, que soubesse gerenciar. Eles mesmos bateram a própria sentença que viria sobre suas cabeças. E feio. 30. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou aos arrendatários são os profetas que esses últimos massacraram. Seu filho enviado por último é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como tratará o Senhor os seus mandatários, prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e do proceder do seu rebanho. Então, a partir do momento que aquelas pessoas não estão fazendo o que deveriam fazer, vai passar para outros. E para quem ficou incumbido de divulgar o evangelho pelo mundo depois dos judeus? Aos romanos. E também aos gregos, né? Porque a igreja ortodoxa foi passando o evangelho para o Oriente, onde a região da Rússia, né, todas aquelas ex-repúblicas soviéticas, a antiga cortina de ferro, normalmente eles são cristãos ortodoxos. E o Ocidente europeu ficou sendo divulgado por Roma. Então Grécia e Roma assumiram a função de levar o evangelho. E também uma parte no Egito foi trabalhado ali, mais tarde, toda a parte do Egito, do Oriente Médio, que também teve outros que trabalharam pelo evangelho no Oriente Médio. O Oriente Médio era cristão. O islamismo veio surgir em 600 e pouquinho. Então até essa época era todo mundo cristão. E começa-se então os trabalhos, depois de restabelecer o cristianismo, as lutas que tiveram das mais esquisitas possíveis, de cristão contra próprio cristão, por discordância de determinados pontos de vista. E depois, na conquista das Américas, eles foram levar, entre aspas, o evangelho para os índios, mas com todos aqueles problemas que vieram depois. Mas de alguma forma, nas Américas em geral, o evangelho é mais estudado, busca-se mais vivenciar o evangelho. Cada um a seu jeito, cada um a seu turno, cada um com as suas possibilidades. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir a cada um contas do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer que o seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. A cada um será dado segundo as suas obras. E não pensem vocês que Jesus vai reencarnar ou vai descer à terra e se materializar. As circunstâncias, os fatos, os acontecimentos, tirou o evangelho de Israel e colocou em Atenas e Roma. As circunstâncias e os fatos pegou o evangelho e trouxe para as Américas. As circunstâncias e os fatos vai pegar o evangelho e vai levar para a África e para a Eurásia. Certamente. Assim é o ciclo, até que todos nós compreendamos
como praticar as leis de Jesus, como vivenciar as leis de Jesus. Ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender o que o Cristo apenas explorou, porque então, como ele próprio disse, não o teriam compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que durante esse longo período tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? Ao dever em que a indiferença sucedeu à fé e que a incredulidade se lançou em doutrina? Em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Kardec. Hoje está do mesmo jeito, até um pouquinho pior, no meu ponto de vista. Mas, graças a Deus, tem ainda almas de boa vontade para trabalhar para o Evangelho, para tentar fazer vivenciar os bons ensinamentos do Cristo, para despertar em nós os bons sentimentos, os bons ideais de amor, confraternização, fraternidade e de paz. Que procuremos, assim, trabalhar intimamente para sermos melhores, para sermos aqueles que edificam o bem, aqueles que constroem o bem, aqueles que lutam para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos no sentido que a vida traz para nós. Mas se alguma das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da alegoria, pelo que concerne à regra de proceder, as relações de homem para homem, os princípios morais a que ele expressamente condicionou a salvação, seus ensinos são claros, explícitos, sem ambiguidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. Precisamos então aqui entender que as lutas íntimas que cada um de nós vamos colocando para desenvolver esse senso moral, para desenvolver esse senso de amor uns pelos outros, de respeito, de confraternização, de termos compaixão por aqueles que sofrem, é o que vai nos fazer crescer. É quando a gente vai desenvolvendo os princípios morais, os princípios éticos. Embora muitas pessoas tenham cada um os seus princípios e querem seguir segundo o seu próprio ponto de vista, mas todos nós temos que aprender a vivenciá-los de uma forma diferenciada. Que fizeram das suas máximas de caridade, de amor e de tolerância, das recomendações que fez a seus apóstolos para que convertessem os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou. Em seu nome, os homens se anatematizaram mutuamente e reciprocamente se amaldiçoaram. Estrangularam-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Mas, apesar de Jesus ter nos esclarecido que todos nós somos irmãos, que todos nós estamos aqui para cumprir as nossas etapas de refazimento íntimo, de melhoria como espírito imortal, muitos ainda negligenciam até mesmo os da sua própria família consanguínea. Mas, logicamente, a Terra tem hoje quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, cada um expressando o seu conflito, expressando a sua dor íntima. Mas agora, todos nós estaremos numa nova fase, onde começará a predominar os bons sentimentos, os bons ideais e a correlação de simpatia, de solidariedade uns para com os outros e principalmente de respeito. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso, que ele revelou, fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial. Àquele Deus de paz e de verdade, sacrificaram nas fogueiras, pelas torturas e perseguições, muito maior número de vítimas do que as que em todos os tempos os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam-se as orações e as graças do céu, em nome daquele que expulsou do templo os vendedores, e que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebeste. Quantos alertas! E os cristãos, ao se tornarem cristãos assessorados por espíritos extremamente maus, provavelmente os mesmos que assessoravam os pagãos nos sacrifícios aos deuses, fizeram outras hordas de sacrifícios muito mais torturantes, muito mais
infelizes, de muito mais expressão de dor e sofrimento do que os pagãos. Ainda temos muito chão para caminharmos para chegarmos à nossa perfeição, temos muito chão para caminharmos para atingir metas superiores de vida, e cada um de nós. Então temos que aprender a fazer por onde caminharmos, na construção de um mundo melhor, na edificação da luz ao longo da nossa existência. Que diria o Cristo se viesse hoje entre nós? Se visse os que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei do que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento. Não teria o direito de dizer-lhes... Bom, vamos dar uma comentada aqui. É importante a gente ver que como Jesus vivenciou o Evangelho da forma mais simples. E para entrar em Jerusalém, ele entrou montado no jumento. E o jumentinho não era, até hoje tem aquela expressão humilde, é um porte pequeno, uma expressão simples e humilde, dócil. Não era aquela imponência de montado num cavalo branco, um cavalo preto ou vermelho, baio. Entrou de uma forma humilde. Embora ovacionado pela população, ele estava montado em um jumento. Que fizestes dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres. Sem embargo de haver eu dito, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Mas, se ele não está carnalmente entre nós, ele está em espírito, e como o Senhor da parábola virá pedir contas aos seus vinhateiros do produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita. Um dado momento, Jesus vai cobrar de cada um de nós. O que nós fizemos? O que nós tivemos feito do ensinamento do Evangelho? O que nós fizemos daquele ensinamento de amor e de luz que Jesus trouxe para nós? Compete-nos começarmos a refletir sobre a nossa caminhada aqui na Terra, de como estamos vindo, de como estamos indo, de como estamos nos portando frente à justiça divina, frente às bênçãos do amor. Faz necessário começarmos então a repensar a nossa caminhada, repensar o nosso modo de vida, repensar a forma com que nós nos integramos com a justiça divina, com as bênçãos do amor e da paz. 17.10 Um só rebanho e um só pastor. 31. Tem ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza, elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um único pastor. João capítulo 10, versículo 16. É interessante que Jesus não se restringe apenas a Israel. Ele tem outras ovelhas, tem a humanidade inteira para ser convidada a praticar o Evangelho, tem a humanidade inteira a ser convidada a fazer as reflexões do Evangelho. E toda essa humanidade, então, trabalhando intimamente por se melhorar, por se fazer melhor, começa-se dessa forma a amplidão dos sentimentos, a amplidão dos ideais superiores de vida. 32. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única, mas como poderá efetuar essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Então, a partir do momento que uma religião se sente dona da verdade, cria um obstáculo para interagir com a outra, porque você não tem ponto de contato, não tem ponto de interseção, não tem como conversar, não tem como ter um diálogo construtivo numa situação assim. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão,
no que respeita às suas crenças. Portanto, nós temos que entender que a nossa crença, a nossa forma de crer, a nossa forma de entender a vida deve ser voltada para fazer o bem, deve ser voltada para a edificação do bem, deve ser voltada para a construção de um mundo melhor. A partir do momento que nós começarmos a entender que a religião ela é muito mais religiosidade do que religião, nós então começaremos a dar os passos necessários para a construção de um mundo íntimo em nós melhor, e a partir desse momento a religião deixa de ter aquele cunho de peso para que a religiosidade seja o ponto predominante. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que se separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos da linguagem. Os povos do mundo inteiro já confraternizam como os das províncias de um mesmo império. Pressente-se essa unidade e todos a desejam. Na época do Kardec já começava a quebrar certas barreiras, as pessoas já começavam a viajar pelo mundo, mas ainda tinha, como até hoje ainda tem, as questões de para você entrar em um país tem que ter uma série de documentos legais que te autorizam a entrar. E o Kardec já previa que em um dado momento isso não existiria mais. Já existe certos países que não têm essa barreira do visto, mas em outros existem. Mas vão pela internet, pelas mídias sociais, as pessoas vão se interagindo, vão passando a conversar, vão passando a melhorar-se e a crescerem espiritualmente falando. Ela se fará pela força das coisas, porque há de tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços de fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências, pelo progresso das ciências, a demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre que tais dissidências assentam, e a destacar, pouco a pouco, das suas fiadas, as pedras estragadas. Aí a gente vai vendo que é um trabalho a longo prazo, muito grande prazo, mas lógico que vai acontecer, porque as pessoas vão começando a ver as diferenças, vão aceitando dialogar sobre aquele ponto, os espíritos já vão reencarnar mais preparados para serem cristãos, porque no mundo espiritual, cada dia mais números e maior número de espíritos vão trabalhando para a cristianização dos corações. Vai chegar um dia que aqueles obsessores mais ferrenhos que não querem que as pessoas estudem o Evangelho, que não querem que as pessoas entendam o Evangelho, serão naturalmente afastados e virá então o sentimento de amor, o sentimento de solidariedade, o sentimento de paz começará então a prevalecer. Demolindo nas religiões o que é obra dos homens e fruto da sua ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, o que é obra de Deus, a eterna verdade. Afastando os acessórios, ela prepara as vias para a unidade. À medida que a gente vai compreendendo certas, por exemplo, a influência espiritual, é necessário que nós busquemos compreender a influência espiritual. É necessário que busquemos compreender a necessidade do tratamento de desobsessão. São pontos importantes para ir criando desbloqueios em todos os meandros do caminho da humanidade. Lembrando que a maioria dos espíritos que estão no plano espiritual estão em região mediana para baixo. A grande maioria de região mediana bem baixinha. Assim como na nossa pirâmide social, nós temos na base dos pobres muito grande e entre os ricos muito pequenos. No plano espiritual, quem foi rico ou quem foi pobre aqui na Terra, não quer dizer que vai estar no topo da pirâmide porque foi muito rico. Pelo contrário. Mas a gente usou a pirâmide para vocês idealizarem. Então, os espíritos mais evoluídos estão na ponta da pirâmide. Os menos evoluídos estão lá formando a base. À medida que essa pirâmide foi se afinando e se elevando, vai tendo cada vez menos espíritos ignorantes, menos espíritos obsessores, menos espíritos que tentam atravancar o progresso da humanidade ou tentam fazê-lo caminhar por caminhos tortos. Esses espíritos, sendo em menor quantidade, eles serão mais vigiados e então a pirâmide vai se tornar bem íngreme, com várias escalas de evolução
em várias escalas de entendimento, e com isso a humanidade toda vai se aprimorando, vai se aperfeiçoando. Compete-nos começar agora. E não é só a doutrina espírita que vai fazer. Outras religiões a fazem de uma forma que elas dão conta de fazer, da forma que elas entendem como fazer. Vão esclarecendo os espíritos, vão procurando entender certos pontos importantes de se entender, e com isso todos vão buscando o seu aprimoramento, vão buscando o seu aperfeiçoamento. E ali atrás tem o número 184, referindo-se aos idiomas, com a nota da editora. Kardec pressentia a supressão das barreiras linguísticas 20 anos antes do aparecimento do Esperanto, quando Zamenhof tinha somente 7 anos. Hoje a profecia se cumpre sob nossos olhos com o progresso constante do Esperanto. Então, o Esperanto é um idioma que tem vários deles dentro dele, é um idioma pequeno e que o tempo vai trazendo para nós, vai trazendo esclarecimentos para que a gente possa aprender o Esperanto, para que a gente possa compreender essa língua e podemos comunicar muito mais. Além de hoje as pessoas já estarem comunicando com vários outros idiomas. É importante notar que na China é onde mais se estuda o Esperanto. A fim de chegarem a esta, as religiões terão de encontrar-se num terreno neutro, ser bem comum a todas. Para isso, todas terão de que fazer concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade de seus dogmas particulares. E isso que é um ponto mais delicado da situação, porque cada um tem que conceder um pouco mais dos seus dogmas para poder entender a grandeza, para entender a amplitude daqueles ensinamentos. E para fazer essa capacidade de compreensão, nós temos que elevar nosso padrão mental para podermos, e principalmente emocional, para podermos entender que Deus não só. Vejamos. Mas, em virtude do processo de imutabilidade que todos professam, a iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial. Em lugar de tomarem no alto o ponto de partida, tomá-lo embaixo, por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando de descentralização, tendente a adquirir irresistível força. Então, Kardec já estava observando, e a espiritualidade também, a descentralização do poder das religiões, e então as bases começariam a se intercomunicar. O grande problema é a tal de metilização na saúde humana. Porque quando você metila uma célula, ela muda totalmente a sua função, para funcionar muito bem ou para funcionar muito mal. Mas normalmente as pessoas deixam de procurar se espiritualizar. Aí tem outras substâncias que, se ingeridas em grande quantidade, as pessoas tomam outros caminhos. A partir do momento que nós começarmos a entender melhor a homeopatia, aí o mundo começará a passar por transformações importantes. Inclusive entendendo melhor a religiosidade. E quem entende melhor a religiosidade, logicamente vai procurar compreender a doutrina espírita, que traz uma infinidade de informação, uma infinidade de dados. O princípio da imutabilidade, que as religiões han sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se ao passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progresso. Então, a forma de fazer o culto tende a se universalizar, ter uma visão mais ampla da vida, das situações, das coisas, e todos nós, então, diante dos fatos que a vida traz para nós, que a vida nos apresenta, nós temos que procurar ir construindo os nossos amanhãs em bases mais sólidas, mais consolidadas de amor, de fraternidade, de compaixão. E esse ensinamento está em todas as religiões. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade porque os que querem avançar se separam dos que se obstinam em permanecer parados. Vale para tudo. Mas nós temos que saber que tem uma essência que é inamovível. É o núcleo duro do software, ou do hardware, aquela base onde vai processar todos os dados, que é a ética e a moral. A partir dali,
todos os pontos de divergência vão ter que se converter para que a ética e a moral sejam fortalecidas. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sobre o mesmo estandarte será a que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito, que não seja em nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que, em vez de se imobilizar, acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista, nem intolerante, que não for a emancipadora da inteligência, com o não admitir, senão a fé emocional, aquela cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, a fundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. Então, conforme a nossa inteligência vai emancipando, vai desenvolvendo, vai buscando compreender algo mais, nós vamos começar a ter mais uma fé mais racional. Vamos ver que Deus é soberanamente bom, justo e puro, independente da religião que eu estiver. Então a religião vai ser aquela que eu ver que todos aquele grupo que ele congrega em torno daquelas ideias são os que mais buscam fazer o bem, são aqueles que mais buscam se confraternizar, são aqueles que mais buscam se ajudar. Quando eu fui passar para a doutrina espírita, então eu era católico, as pessoas me convidavam para ir à igreja protestante, a outros templos, e quando eu fui procurar saber como trabalhava cada líder daquelas religiões, aí um colega falou assim, Chico Xavier, que é o representante da doutrina espírita aqui no Brasil, podemos dizer assim, aquele médium mais importante, aquele médium que recebe as melhores mensagens, que recebe muitos livros, então, tudo que ele recebe, ele dá para os pobres. Ele só vive com a renda dele. Eu falei, então é essa religião que eu vou seguir. Porque o exemplo do Chico fez espelhar em mim aquilo que eu esperava de um líder religioso. E assim, fomos enveredando pelo caminho espírita, fomos estudando, aperfeiçoando. Também gostei muito de quando eu frequentei a Cite Noyer. Me deu uma base de perdão, de amor muito importante, que eles trabalham muito isso. E com isso, todos nós, então, vamos nos aperfeiçoando, vamos buscando os pontos comuns. Aí chega um dado momento que você vê que alguma coisa alimenta mais a sua alma do que outra. E aí, você vai caminhar na direção daquilo que você precisa para se engrandecer, para se fortalecer espiritualmente. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso, em luta constante com os deuses dos outros cultos, e ocupado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo, e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá, o Deus. Então, a divindade que controla todo o universo é uma só. É um ser soberanamente justo, bom, misericordioso, que serve para todas as religiões, que todas ficarão satisfeitas de saber que o seu Deus gerencia todo o universo. Portanto, só tem um Deus. E esse Deus está em todas as religiões. Esse Deus quer que todos nós tenhamos amor, compaixão, fraternidade uns para com os outros. Então, a partir do momento que entendemos isso, comecemos a agregar-nos para ver o que nós precisamos corrigir em nós, primeiramente, em cada uma das pessoas, e depois adaptar o entendimento dos seus evangelhos àquilo que é de mais perfeito, bom e agradável a Deus. Pela prática do bem, pela prática da caridade, pela prática do respeito mútuo. Quando se puserem de acordo sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único o ser, uma única tem que ser a vontade suprema. Estender-se-ão as mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai. E assim,
grande passo terão dado para a unidade. A partir do momento que nós começamos a abstrair, começamos a compreender, começamos a entender que Deus é único. Qual diferença vai fazer ter a religião A, B ou C? Todas as religiões serão boas, mas cada religião tem alguns princípios, alguns tópicos que se diferenciam dos outros. É onde que vão, de acordo com a luz da razão, com a luz dos bons sentimentos, cada um vai procurar se adequar àquilo que for melhor no nível de entendimento deles. Lembrando que o ponto principal é a preparação dos espíritos para reencarnar nas colônias espirituais. 17.11 Advento de Elias. 33. Então, seus discípulos lhe perguntaram: por que, pois, dizem os escribas, ser preciso que antes venha Elias? Jesus lhes respondeu: é certo que Elias tem de vir e que restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio, e eles não o conheceram. Antes o trataram como lhes aprouve. E é assim que farão morrer o Filho do Homem. Então os discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Mateus capítulo 17, versículo 10 a 13. Não tem como ser mais claro aqui que Jesus dizendo que João Batista era a reencarnação de Elias. A forma com que Jesus fala para os discípulos, eles prontamente entendem que João Batista era o Elias reencarnado. 34. Elias já voltara na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pode voltar senão tomando um novo corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, versículo 10. Então, a gente vai vendo que também, ali no Evangelho, está explicando para nós, o capítulo 4 é ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, mostra-nos que Elias é João Batista que retorna reencarnado a esta vida. Esta vida lá na época do Cristo, tá? É importante notar que, como tem toda uma mística sobre a morte de Elias, algumas pessoas dizem que Elias iria voltar, mas com o corpo físico, porque ele tinha sido transportado aos céus. E não é bem assim a história. Porque Jesus nasceu, foi criado lá em Nazaré com Maria a partir de uma certa idade, e João Batista também ele tinha nascido naquela região, filho de uma prima de Maria. Eles conviveram por muito tempo, muito próximos um ao outro, até mesmo um com o outro. Portanto, João Batista foi conhecido em criança, depois como adolescente, depois como adulto, e, portanto, ele só pode ser Elias reencarnado. Não Elias ressuscitado, como às vezes as pessoas falam, mas porque Elias ressuscitou. Mas tem a história de João Batista desde o seu nascimento. Então fica bem claro, para não deixar dúvida, que tem João Batista seguindo o seu ciclo de nascimento, crescimento, chegando à fase adulta, e Jesus afirmando que ele, embora de uma forma meio velada, mas perfeitamente entendível, que ele era o Elias reencarnado.